Trollado, 1º de abril. Eu sei que é 3 de abril, mas é por causa que eu tenho minhas explicações. Vai na descrição caso você queira saber. Olá, vermes cerebrais. Agora vocês estão participando de Object-O. O desafio é... Em busca da capivara de ouro mascarada com Bolsonaro rebaixado nas costas, ou como posso dizer mais curto, EBDCDOMCOBRNC. Agora começa a intro. Então, onde vai ser o desafio? Na lua. Oxi. Tchau, otário. Ei! Agarra no mundo.